Neste vídeo, vamos estudar algumas propriedades das funções contínuas e também apresentar o teorema do valor intermediário. Com esse teorema, será possível garantir a existência de soluções de algumas equações. Vamos começar relembrando a definição de continuidade. A gente começa com uma função f, definida num intervalo da reta real, e escolhemos um valor a dentro desse intervalo. Dizer que a função f é contínua nesse número a é a mesma coisa que você dizer que o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Em outras palavras, dizer que a função é contínua no ponto a significa dizer que o valor do limite da função no ponto pode ser calculado apenas substituindo o x pelo a. A gente vai dizer que a função f é contínua quando ela for contínua em todos os valores de seu domínio. Então, isso daqui tem que valer para todos os números do intervalo i. Como exemplos de funções contínuas, nós temos as funções elementares, né? As polinomiais, as trigonométricas, as exponenciais e as logarítmicas. Uma propriedade bastante útil é que sempre que você pegar somas, subtrações, multiplicações, divisões e composições de funções contínuas, resultarão em funções contínuas também. Então, por exemplo, se você pegar aqui nos exemplos 1 e 2, a gente está somando e multiplicando funções contínuas. Então, essas funções também serão contínuas. No caso de divisão aqui, eu estou dividindo uma função polinomial por outra. Então, são funções contínuas, né? Então, o quociente também vai ser uma função contínua. A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte: essa função que é dada por esse quociente, ela vai ser contínua, definida num conjunto onde a gente tira todas as restrições que possam fazer anular esse denominador aqui, né? No caso, esse denominador ele se anula quando x é igual a 2. Né? Então, se eu considerar essa função definida em todos os reais, exceto o 2, né, essa função vai ser contínua. E aqui no número 4, nós temos o exemplo de uma função composta. A gente começa com x, associa a 2x mais 1, e depois a gente pega esse número e eleva a 50. Né? Então, nós estamos compondo duas funções polinomiais. A função y igual a 2x mais 1 e a função que pega um número e eleva a 50. Como essas funções são contínuas, a composta também vai ser contínua. Vamos analisar o seguinte problema. Quantas soluções existem para a equação 2 elevado a x igual a x ao quadrado? Então, essa não é uma equação que estamos acostumados a estudar, né, no ensino médio. Mas a gente consegue perceber aqui, se a gente pensar um pouquinho, que existem duas soluções bem imediatas. A primeira é x igual a 2, visto que 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E a outra é x igual a 4, porque 2 à quarta é igual a 4 ao quadrado. Os dois dão 16. É possível verificar aqui que existe uma terceira solução. Como que a gente vai verificar isso? Né? A gente vai pegar o gráfico
a gente vai pegar o gráfico da função y igual a 2 elevado a x e da função y igual a x2. Então, quando você esboça o gráfico das duas funções, né, então aqui a gente tem o gráfico da função quadrática, em azul o gráfico da função exponencial, né, a gente vê que esses dois gráficos eles se intersectam em 3 pontos, né? Esse ponto aqui, que é o ponto 2 e 4, esse ponto aqui, que é o ponto 4 e 16, né? E aí, repara, esses dois pontos, eles são exatamente associados às soluções que nós encontramos, né? Quando x é igual a 2 e quando x é igual a 4. Só que esses dois gráficos eles vão se intersectar num terceiro ponto aqui, né? Que é nesse número negativo, né? Então, neste número negativo aqui, que a gente não sabe qual é, existe uma terceira solução para essa equação, né? Vai existir um outro valor de x, agora negativo, para o qual 2 elevado a x é igual a x ao quadrado. Então, vocês estão percebendo que apenas estudando a propriedade... Então, vocês estão percebendo que apenas estudando os gráficos dessas duas funções, né, nós conseguimos chegar à conclusão de que haverá uma terceira solução negativa para ela e que, aliás, não há nenhuma outra solução além dessas, né, porque esses gráficos aqui eles não vão se intersectar em mais nenhum outro ponto. Então, vocês estão vendo que a análise do gráfico, né, foi importante para que a gente pudesse chegar a essa conclusão. Vamos considerar agora um problema que, de certo modo, generaliza o problema anterior. Vamos tomar uma função f, definida no intervalo fechado AB. Vamos chamar de c e de d os valores da f no número A e no número B. Então, quando x é igual a A função vale C. Quando x é igual a B, a função vale D. Vamos escolher agora qualquer valor intermediário entre o C e o D. Por exemplo, esse número aqui que eu sinalizei por K. Então, será que a equação f de x igual a k possui solução? Né? Uma solução, né, entre o A e o B? Né? Ou seja, será que existe algum valor de x entre A e B para o qual a função vale k? Bom, nós podemos estudar essa equação graficamente, da mesma forma como fizemos no problema anterior, né? Como que a gente faz para saber se uma função assume o valor k em algum número x? Como é que a gente faz para descobrir se a função em algum momento assume esse valor k? A gente pega esse número k, passa uma linha horizontal e vê se ela intersecta o gráfico. Se ela cortar o gráfico em um ponto, então a gente projeta esse ponto no eixo dos x, encontramos um número, que eu vou chamar de x0, e para esse número x0, a imagem vai ser exatamente k. Então, a gente está mostrando aqui graficamente que para essa função aqui, a equação f de x igual a k possui uma solução x0. Bem, repara que como o gráfico da função, nesse exemplo aqui, é dado por uma linha contínua, partindo
do ponto AC e chegando no ponto BD, sempre que eu fizer esse procedimento para qualquer outro número entre o C e o D, né, eu vou encontrar uma solução para a equação. Por exemplo, se o K, ao invés de ser esse número aqui, for esse número aqui, que eu estou sinalizando, a reta horizontal vai cortar o gráfico também. Aqui vai cortar até em mais de um ponto, né? Vai cortar em 3 pontos. Então, se o K for esse número, a gente consegue solução. Na verdade, a gente consegue 3 soluções diferentes. Agora, se o seu gráfico for uma linha com interrupção, como esse aqui, né? A linha não é contínua, ela se parte. Então, a gente não consegue garantir que a equação vai ter sempre solução. Porque, por exemplo, para esse valor de K, a reta horizontal não vai cortar o gráfico. O que o teorema do valor intermediário diz é que, se a sua função for contínua, então a equação f de x igual a k sempre vai ter solução, né? Então você sempre vai encontrar um valor x0 entre a e b, para o qual a função no x0 vai ser igual a k, né? Ou seja, substituindo x por esse x0, a gente vai obter uma solução para essa equação. Qual é a interpretação geométrica desse teorema? O fato da função ser contínua vai implicar que, sobre o intervalo AB, o seu gráfico será dado por uma linha contínua que parte do ponto AC e chega no ponto BD. Dessa forma, todos os valores que ficam entre os números C e D serão assumidos pela função. Porque quando você pegar qualquer um desses valores e passar uma linha horizontal, né, que corta o eixo dos y em qualquer um desses valores, essa linha horizontal vai intersectar o gráfico. Então, esse teorema ele dá sentido geométrico à noção de função contínua, né? Quando você tiver uma função contínua em um intervalo, o seu gráfico vai ser dado sempre por uma linha contínua, sem interrupções, né? Sem quebras. Uma observação importante. Se você considerar essa função aqui, 1 sobre x, pelo que nós vimos, ela é contínua, porque é um quociente de funções contínuas. Porém, quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que a linha dela se rompe, né? Quando você chega aqui no x igual a 0, o gráfico dá esse salto. Isso não dá uma contradição com o que a gente acabou de ver? Não. Por quê? Porque o local onde a linha se rompe é exatamente no x igual a 0. E repara, o x igual a 0 não pertence ao domínio dessa função, tá? Que aqui você não pode ter o x igual a 0, porque senão você teria o denominador 0. Então, não faz nem sentido questionar se essa função vai ser contínua no 0, porque o 0 não pertence ao domínio da função. Agora, se você for olhar este domínio aqui, ele é composto pela união de 2 intervalos, menos infinito até 0 e 0 mais infinito. Sobre cada um desses intervalos, né, por exemplo, 0 mais infinito, né, o gráfico está sendo dado por uma linha contínua. A mesma coisa quando você olha no intervalo de menos infinito a 0.
Então, o que o teorema do valor intermediário diz, né, geometricamente, é que o gráfico da função contínua, quando você for olhar trechos dele que ficam sobre intervalos do domínio, né, que estão contidos no domínio, esse gráfico vai ser dado por uma linha contínua. Vamos aplicar o teorema do valor intermediário para provar que certas equações têm solução. Aqui nós temos uma equação de grau 5 e nós queremos saber se ela tem solução no intervalo -1, 0. Ou seja, será que existe um número entre -1 e 0 que é a solução dessa equação? Vamos chamar o lado esquerdo da equação de f de x, né? Isso define uma função contínua, porque é um polinômio. E aí eu quero saber se essa função vale 0, né? Para algum valor de x nesse intervalo. Bom, pelo teorema do valor intermediário, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor da função no -1 e no 0, que são as extremidades do intervalo. Então, aqui, o -1 está fazendo o papel do A e o 0 está fazendo o papel do B lá no teorema. E as imagens do -1 e do 0 estão fazendo o papel do C e do D. Se você calcular f de -1, quanto que vai dar? Você vai substituir o x por -1 e vai calcular essa expressão. Você vai ver que vai dar -4. Para o x igual a 0, substituindo o x por 0, você vai ver que vai dar 3. Então, as imagens aqui deram -4 e 3. E o 0, né, que é o valor que você quer que a função assuma, é um valor que está entre -4 e 3. Né? Então, o 0 está entre -4 e 3. Isso já é suficiente, né, para que o teorema garanta que existe uma solução no intervalo pedido. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um número x0 no intervalo do domínio tal que a imagem desse x0 é exatamente 0. Portanto, o x0 é a solução da equação. Repara que esse teorema não me permite dizer, né, exatamente quem é esse número x0. Tá? Ele só me diz que existe uma solução no intervalo -1 e 0 para a equação. Então, é uma situação parecida com essa aqui da equação 2 elevado a x igual a x ao quadrado. Né? Nós conseguimos garantir que tem uma solução negativa para essa equação, porém a gente não consegue exibir explicitamente que solução é essa. Se você quer exibir, né, quem é essa solução, né, explicitamente, então você precisa utilizar outros métodos que nós não vamos descrever aqui. Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente tem essa equação trigonométrica e a gente quer saber se ela tem solução no intervalo 0 π/4. Novamente eu vou chamar o membro esquerdo da equação de f de x
Como é uma soma de funções contínuas, então essa função que definimos é contínua. Quem está fazendo o papel do valor intermediário aqui agora é esse número 1,2. O que vamos fazer é calcular f de 0 e f de π sobre 4. Né? Se o 1,2 estiver entre esses dois números, então a gente consegue garantir que a equação tem solução nesse intervalo. Então é só calcular esses números aqui e verificar isso, se o 1,2 aparece entre eles. Então, f de 0 vai ser quanto? Cosseno de 0 mais seno de 0. Então, o resultado dá 1. F de π sobre 4 vai ser cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4. Em graus, π sobre 4 é 45 graus, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 45 também. Então, essa soma vai dar 2 raiz de 2 sobre 2. Podemos cancelar o raiz de 2, né? E aí o resultado dá raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,4. Ora, o valor 1,2, ele é intermediário entre 1 e 1,4, ou seja, ele está entre esses dois números. Então, o teorema do valor intermediário garante que existe um número x0 no intervalo 0 a π sobre 4, tal que a função nesse número x0 vai valer esse valor intermediário 1,2. Ou seja, a equação tem solução.